Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como funciona o processo de escolha, de análise de um fundo imobiliário. E se você quiser ficar ligado sempre que eu postar algum conteúdo, ficar sempre atento quando eu soltar aqui no YouTube um vídeo novo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like para me incentivar a trazer novos vídeos para vocês. Valeu e bora pro vídeo! Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Figueiredo e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês alguns pontos que é legal ficar atento na hora de escolher um fundo imobiliário ou na hora de você investir em um fundo imobiliário. É claro que não existe uma regra certeira e objetiva de você deve seguir esse caminho para poder comprar um fundo imobiliário, ou o fundo imobiliário deve ter uma métrica tal, porque senão, caso contrário, os que tivessem essa métrica estariam totalmente fora de preço e muito sobreprecificados, e então não teria meio que uma lógica existir isso. E ainda bem que existem esses diversos pontos de opinião para a gente conseguir ter resultados diferentes para quem se dedica mais nos estudos ou para quem se dedica mais na hora de analisar um fundo imobiliário. Bom, o primeiro ponto, o primeiro filtro que deve passar pelo seu crivo de análise é a taxa de vacância. O que seria essa taxa de vacância? É mais ou menos a relação que existe entre a área disponível e a área total do imóvel. Então vamos supor que um fundo imobiliário possui uma torre de um prédio, uma laje corporativa. E dessa torre tem 10 andares desse fundo. E 3 desses 10 andares estão vazios, ou seja, não tem demanda para aquele ativo que o fundo imobiliário tem, que são os andares na torre, para poder ter gente trabalhando lá em cima. Então os outros 7 andares vão ter que suprir os custos desses 3, o que vai apenas diminuir o dividendo que esse fundo vai pagar para você e vai também diminuir, obviamente, a receita mensal que esse fundo poderia ter. Então, nesse exemplo, eu já expliquei para vocês a taxa de vacância física, que é realmente o espaço dele não tá usando esses 3 andares, e a taxa de vacância financeira, que é mais ou menos o potencial perdido de geração de caixa que aquele fundo tem. Então são 3 andares em potencial, mas que não está sendo utilizado. Agora, um segundo ponto muito importante também é com relação à gestão daquele fundo. Então, mais importante do que o histórico do fundo é o histórico do gestor. Porque por trás de todo fundo ou qualquer outra empresa, existe sim um gestor que está lá administrando realmente aquela empresa ou aquele fundo imobiliário. Então, quando você investe no fundo, você não está investindo propriamente no fundo, você está investindo no gestor e na cabeça que aquele gestor tem. Trazendo um exemplo bem rápido aqui, a gente pode pensar, imagina um fundo imobiliário, o ABCD11, que ele tem 10 anos de história e ele tem lucros constantes, os dividendos estão, por incrível que pareça, cada vez maiores, tem um yield muito legal, então tem sempre geração de caixa, o gestor ele compra bons ativos, os ativos estão localizados em bons pontos, então tem sempre rotatividade, muito capital de giro, o gestor é muito eficiente. E o que acontece? Esse fundo, ele depende muito do gestor. Por ele ser muito eficiente, outros fundos, outras empresas vão querer esse gestor gerindo os fundos deles. É claro, é competitividade. Então eles vão oferecer mais dinheiro para que ele possa ir administrar esses fundos de outras empresas. Então acontece que ele acaba saindo do fundo imobiliário que ele estava atuando. E é aí então que entra outro gestor, que acaba meio que fazendo muita besteira nesse fundo, e ele acaba tendo problemas com os imóveis, acabam-se os contratos, ele não consegue renovar o contrato, acaba tendo problemas financeiros e ele tem que vender alguns ativos que estão muito bem posicionados, então acaba diminuindo o dividendo que esse fundo traz para você. E é claro, conforme o tempo vai passando, o preço da cota vai diminuindo também e o patrimônio seu e do fundo vai cada vez indo mais para baixo e acaba ficando inviável você continuar investindo nesse fundo. Então é por isso que você, mais do que analisar o fundo, o histórico do fundo, é analisar o histórico do gestor desse fundo. O terceiro ponto, que também é muito importante, e eu já acabei adiantando bem rapidinho para vocês aqui, é o yield. E ele é basicamente o quanto esse fundo distribui em relação ao valor da cota. Então, por exemplo, se um fundo imobiliário tem uma cota que custa R$100, e ao longo do ano ela distribuiu R$10 e se manteve nesse preço para a gente conseguir manter a métrica aqui, esse fundo tem um yield
de 10%. E aí então, quanto maior o yield, mais dividendo você tem, mais o investidor e o fundo crescem. Então fica mais ou menos nessa métrica. Só que tem que tomar cuidado, porque às vezes um yield pode enganar. Existem alguns pontos aqui, só que eu vou elencar 2 que são muito importantes, que você tem sempre que estar atento e analisar o prospecto, então tem sempre que ler e reler relatório para não cometer algum engano. Um fundo pode ter um yield elevado por conta das receitas dos aluguéis que ele recebe em decorrência dos imóveis que ele tem. Ou seja, é realmente o aluguel que ele recebe por ter os imóveis e ter gente lá usando esses imóveis. E esse é o ponto ideal que você precisa ter para manter um yield legal. O fundo tem que ter bons imóveis, que estejam bem posicionados em locais estratégicos e que tenha demanda para esses ativos. E aí, assim, é um yield saudável o fundo te apresentar. Só que existe o outro lado da moeda, que é um yield pode ser muito elevado caso aquele fundo ele faça muita apreciação de imóveis, ou seja, ele pode comprar e vender imóveis, trazendo meio que para ele uma qualidade de um fundo trader, mais ou menos assim. Então o dividendo dele vai ter período que vai estar alto, às vezes baixo, então depende meio que do mercado que ele está conseguindo fazer a compra e venda. Então é um pouco perigoso escolher por um fundo desse que faz muita apreciação de imóvel. E outro ponto também é que quando um fundo recente ele entra no mercado, às vezes ele faz um dividendo garantido de tantos por cento até X anos. Então é muito interessante você ficar de olho nisso, porque para um fundo conseguir fazer isso, ele tem que tirar o dividendo do patrimônio dele, do patrimônio líquido, então acaba ficando um pouco inviável, porque ele vai estar sempre fatiando uma parte do patrimônio para poder distribuir para os acionistas e acaba ficando um pouco arriscado demais. Então é legal ficar de olho nisso também. O quarto ponto, que aqui é bem simples também, é você analisar se ele é um fundo de tijolo, um fundo de papel, um fundo de fundos, ou quais são os ativos que esse fundo possui, qual é o rating desses ativos. Caso um fundo seja um AAA, um AAA ou um BBB, tem diferença nesses ratings. Então quanto mais próximo do AAA, que é o melhor imóvel, melhor classe de imóvel de todos, então quanto maior a classe do rating, ou seja, ele tem que ser mais próximo do AAA, melhor. Porque se um fundo tem alguns imóveis AAA e outro fundo tem imóveis BBB, é melhor você investir no que é AAA. Eu tô falando aqui numa métrica que eles distribuem a mesma quantidade de dividendos, mesma métrica, mesmo mercado. Então é melhor você estar investindo no fundo do imóvel AAA, entendeu? Quanto mais próximo do A, melhor. E agora, para começar a fechar aqui o nosso vídeo, um dos pontos também mais importantes que você tem que analisar é algo que eu já comentei antes, que é o patrimônio líquido daquele fundo imobiliário, que é o P sobre VP, ou seja, o preço da cota sobre o valor patrimonial daquele fundo. Então, basicamente aqui, em breve síntese, quanto mais próximo de 1 esse indicador tiver, mais justo é o que você está pagando pelo fundo. Se tiver abaixo de 1, você pode estar realmente fazendo um bom negócio e comprando o fundo imobiliário a um preço menor do que o valor patrimonial dele. E então, para englobar tudo que eu falei para vocês aqui agora, é interessante você comparar fundo de tijolo com fundo de tijolo, fundo de papel com fundo de papel. E também até é melhor se você comparar fundo de logística com fundo de logística, laje corporativa, híbrido com híbrido. Então é legal você pegar mercados iguais, que tem um parâmetro entre eles bem específico, do que você pegar um fundo de papel e comparar com um fundo de tijolo. É como se você comparasse ações com a renda fixa. É claro que as ações vão subir mais porque tem um risco maior e renda variável, e a renda fixa vai se manter um pouco mais estável porque ela é um pouco mais conservadora. Então é interessante você comparar mercados com parâmetro. Bom, se vocês ficaram aqui até o final desse vídeo e gostaram do vídeo, já clica no botão de gostei, se inscreve, ativa o sininho e manda esse vídeo para alguém que está querendo aprender como analisar um fundo imobiliário e dar os primeiros passos aí no mundo do investimento, no mercado financeiro. Tá bom? Até o próximo vídeo, muito obrigado!